não vai mexer no A, mas, por exemplo, B, cifrão 8. Aqui, aqui ele não vai mexer nesse 8 aqui. Então, quando eu coloco o cifrão, eu estou informando ao Excel que eu não quero que ele altere o que vem imediatamente após. Significa que o A aqui vai estar fixo. O 2 aqui, ó, está livre, leve e solto. Beleza? Nesse caso aqui, o B está completamente livre. No entanto, como o cifrão vem antes do 8, o 8 vai estar sem alteração quando a gente fizer qualquer cópia, né? Beleza? Ou seja, o 8 vai ter se transformado em um endereço absoluto. Se eu quiser nos dois, eu coloco igual a cifrão 2. Beleza? Tranquilidade? Então vamos ver aqui os exemplinhos, né? Bem simples. Olha só. Eu fiz aqui esses exemplinhos para ficar mais fácil. Já está pronto aqui. Imagina que nessa planilhinha aqui, né? Tem esses valores aqui preenchidos que não nos interessam. A gente está trabalhando basicamente com endereço relativo e endereço absoluto. Então imagina que nessa célula, na célula C2, eu cheguei e escrevi essa fórmula simpática. Igual a cifrão 1 mais cifrão B2. Me diz o seguinte, quem é que está fixo aqui, nesta fórmula? Está fixo o 1, porque tem um cifrão antes, e está fixo o B, porque tem um cifrão antes. Tanto o A como o 2 estão livres. Então, se eu fizer uma cópia, né, desta fórmula, se eu copiar daqui para cá, o que vai acontecer? Olha só, deixa eu apagar aqui para ficar mais simpático, né? O que vai acontecer quando eu copiar esta fórmula daqui para cá? Olha só, eu estou na mesma coluna, eu estou copiando dentro da mesma coluna. Eu estou copiando de C2 para C3. Então, repara que a coluna permaneceu constante, né? Eu não saí desta coluna C, permaneci na coluna C. Logo, as referências de coluna não vão mudar. O A continua como A, bonitinho, tranquilo, certo? Por que o 1 não muda? O 1 não muda porque o 1 é endereço absoluto, então vai permanecer com o 1 aqui também, sem problema. O B já não mudaria porque eu estou dentro da mesma coluna, e mais do que isso, ele é endereço absoluto. O único que vai mudar, quem é? O único que vai mudar é o 2, porque o 2 é endereço relativo. Eu estou copiando a fórmula uma célula para baixo. Se é uma célula para baixo, 2 vira 3. Beleza? Ok? Muito bom. Então tá lá, o 2 é o único carinha que muda. Quando eu copio para a direita, né, na mesma linha, mantendo a linha, estou na mesma linha, estou copiando de C2 para D2, ou seja, mantive a linha constante, né? Estou na mesma linha, que é a linha 2. O que o Excel vai fazer? Ele vai tentar ajustar as colunas. Então, olha só, como eu estou na mesma linha, né? Como eu estou na mesma linha, o que acontece aqui? Como eu estou na mesma linha, esse 1 vai ficar tranquilo como 1, mesmo que não tivesse o endereço absoluto. O 2 também vai ficar como 2, porque eu estou copiando dentro da mesma linha. E as referências das colunas? Olha só, o A não é endereço relativo, não é endereço absoluto. Ele não tem cifrão antes dele. Como eu estou copiando uma coluna para a direita, o A vira B. Pronto, o A vira B. Por que este B aqui, ó, este B não é alterado? Este B não é alterado porque ele é endereço absoluto. Então, como tem um cifrão na frente, aqui vai ficar cifrão B. Beleza, gente? Agora, olha só. Se eu copiar ao longo das linhas e das colunas, ou seja, se eu copiar da célula C2, que é esta célula aqui, para a célula D3, que é esta célula aqui, ou seja, eu variei linhas e colunas, o Excel faz os mesmos ajustes sem nenhum problema. Vamos ver. Esse Azinho aqui, esse A é o endereço relativo. Como eu copiei uma coluna para a direita, depois da letra A vem a letra B. Beleza.
O 1, bicho, é endereço absoluto, não vai mudar nunca, então o 1 permanece fixo. O B é endereço absoluto, também não vai mudar, permanece fixo. E o 2 é endereço relativo, está livre, leve e solto. Então o 2, como eu desci uma linha, vira 3. Gente, é só isso. Beleza? Sem nenhum problema. Muito bem, então olha só. Quando você tem endereços relativos ou endereços absolutos, o Excel faz os ajustes convenientes. Né? Acabamos de ver aqui esse exemplo, quando você copia esta fórmula desta célula para esta célula. O que está livre, tá certo? O que está livre, ele faz os ajustes. O que não está livre, como este 1 e como este 3, que são endereços absolutos, o Excel não ajusta. Livre aqui estava o A, que quando nós copiamos para a direita, né, virou B, e o 2, que nós copiamos para a direita, ele virou 3. Ok, bom, isso quando você copia e cola, né? Quando você copia e cola, você faz o Ctrl C, Ctrl V, corresponde, ou você arrasta simplesmente com o mouse. Bom, agora, olha só, quando você move uma fórmula, mover uma fórmula significa você tirar esta fórmula de uma célula e colocar na outra. Pelo teclado corresponde a você fazer Ctrl X, Ctrl V, certo? Né? Mover, você tira de um local, recorta de um local e cola em outro local. Então, quando uma fórmula é movida de uma célula para outra, ou seja, quando você faz Ctrl X e depois na origem e no destino Ctrl V, o Excel não ajusta as referências das colunas e linhas. Isso aqui cai muito, tá certo? Então, olha só, imagina que essa fórmula está aqui. Eu não quero esta fórmula nesta célula. O local dela é nesta célula aqui. Então, eu quero tirá-la dali, né, e colocar nessa célula nova. Eu quero tirar ela daqui, da célula C2, e colocar na célula D3. Então, eu faço um Ctrl X, recorto aquela fórmula dali e colo aqui, aonde eu quero. Quando a gente faz isso, o Excel não faz absolutamente nenhum ajuste. Não interessa se tem endereço relativo ou endereço absoluto. Ok? Então, cuidado, né, para ver se a questão está falando que é copiar e colar ou é recortar e colar. Se for recortar e colar, você está movendo e o Excel, nesse caso, não faz nenhum ajuste. Não só o Excel, mas também todas as planilhas eletrônicas. Ok? Bom, uma dica aqui, se você quiser colocar endereço relativo e endereço absoluto, sem ter que digitar, você tem uma teclinha de atalho, né, que faz isso para você, que é a F4. Imagina o seguinte, eu quero colocar endereço relativo e endereço absoluto aqui nesta célula D4 desta fórmula igual a 1 vezes D4. O que eu faço? Coloco o cursor ali no meio, entre o D e entre o 4. E aquela barrinha vermelha ali é para dizer que é o cursor que está entre D e 4. O que eu faço? Pressiono F4. Quando eu pressiono F4, sabe o que o Excel faz? Coloca endereços absolutos nas duas referências, tanto na da coluna aqui, como da linha. Né? Coloquei o cursor aqui no meio primeiro, aí pressionei F4. Ele colocou endereço absoluto nas duas. Então está lá. Colocou endereço absoluto aqui nas duas. Tanto para referência da coluna como referência da linha. Se eu pressionar de novo, o que é que ele faz? Ele tira o da coluna, deixa só na linha. Se eu pressionar de novo, ele coloca só na coluna e tira o da linha. Se eu pressionar de novo, ele volta à situação inicial. Bom, então depois que nós falamos de endereço relativo e endereço absoluto, né, nós vamos ver uma outra funcionalidade do Excel, que é ligação entre planilhas. Como é que isso funciona? Imagina que você tem um arquivo do Microsoft Excel, uma pasta. Uma pasta é um conjunto de planilhas. Imagina que você está na planilha 1. Né? Imagina que esse arquivo tem 3 planilhinhas. Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Você está na planilha 1. É possível eu trazer um valor que está na planilha 3 para a planilha 1 sem problemas. Basta eu escrever igual, aí vou lá na planilha 3, por exemplo, e digo igual a célula A2 da planilha 3. Clico, ele coloca. Então, de uma planilha, eu posso obter dados que estão em outra planilha do mesmo arquivo. Maravilha, não tem nenhum problema. O Excel faz isso.
É a ligação entre planilhas que estão em uma mesma pasta, né? Tem lá a pasta 1 aberta, pasta 1.xlsx, e aí eu estou na planilha 1, quero obter um valor que está na célula A10 da planilha 6 ou da planilha 4, não importa. Ele vai lá e coloca naquela célula que eu estou trabalhando aquele determinado valor. Bom, agora imagina o seguinte, imagina que eu tenho 2 arquivos. Será que eu posso pegar uma informação de um arquivo e colocar em outro? O que eu falei é que a gente pode, dentro de um mesmo arquivo, pegar dados de planilhas diferentes. Agora, será que em um arquivo eu posso buscar dados que estão em uma planilha de um outro arquivo? Claro que pode. E é isso que nós vamos mostrar como funciona e qual é a sintaxe. Isso se chama ligação entre planilhas. Então, olha só aqui, ó. Ligação entre planilhas. No Microsoft Excel é possível acessar o valor armazenado em uma célula de uma outra planilha, de uma outra pasta, ou seja, de um outro arquivo, que está em outro diretório, de um outro drive. Mesmo que esta pasta de origem, né? Mesmo que esta pasta de origem, ou este arquivo de origem, não esteja carregada na memória. Fantástico isso aqui, tá certo? Isso é de um poder absoluto e a gente tem que saber muito bem. Então, olha só. Eu estou com a minha planilhazinha ativa. Imagina que na célula A1 eu quero colocar o valor de uma célula de uma outra planilha, de um outro arquivo, que está em outro diretório, que está em outro HD, ou seja, em outro drive. Tudo isso é possível. Como? Assim. Olha só. Como é que isso funciona? Exemplo. Para acessar o valor que está na célula D4 da planilha Plan2 do arquivo orçamento.xls ou xlsx, que está na pasta ou no diretório relatório, no drive C, e colocar o resultado na célula A1 da minha planilha ativa, deve-se digitar em A1 a seguinte fórmula. Pronto. Olha que beleza, né? Repara que eu quero colocar em A1 o que está em D4 da planilha Plan2 do arquivo orçamento.xls, que está no diretório ou na pasta relatório, no drive C. O que eu vou fazer? Simplesmente chegar na minha célula A1 e digitar esta fórmula maravilhosa que está aqui. Ela tem uma ordem lógica. Quer ver? De dentro para fora. Primeiro a célula, eu digo qual é a célula. Depois eu digo qual é a planilha. E aqui já tem um detalhe para vocês não ficarem especulando. Aqui tem uma exclamação, isso faz parte da sintaxe. Então eu digo qual é a célula, digo qual é a planilha, digo qual é o arquivo